porque essa cultura está se perdendo. A Unívia tem lutado muito com essas bordadeiras, luta, forma grupo, desforma, forma de novo. Isso. Mulher vem, mulher some, moça vem, moça some, mas ela está lutando. Muito bom. Isso. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu trago um projeto especial. Eu convido você a escrever, né? Se você gostou, nós vamos ter o passo a passo. E hoje eu trago esse painel que também pode ser usado como cortina. Eu usei aqui uma lã, usei barbante, usei também a linha Cleia, né? Fiz aqui uma mistura. E são todos pontos fáceis, né? O ponto atrás e o rococó. E aqui eu retratei minha cidade, que depois nós vamos ter também uma pessoa especial que vai falar de cada situação aqui bordada. Então, fica comigo, não perca, que será muito bom, né? Essa pessoa é uma pessoa, eu admiro muito ela, é uma pessoa talentosa, né? Uma pessoa amada por Deus, que tem muito para dar para a gente. Então, vamos junto bordando comigo.
disse no início, eu bordei aqui esse painel, né, que conta a história de Buritis, e aqui a Rita vai colocar para a gente um pouquinho dessa história. E esse painel, como eu falei, você pode usar como um quadro na sua sala, um tapete, uma cortina, né? Então vamos escutar a história, né, que tem relatado no quadro. São maravilhosas as palavras de Olívia, mas não sou assim, essa dignidade, mas com muito prazer eu vou descrever esse quadro, vamos chamar de quadro, mas que ele pode ser uma cortina, como ela disse. Eu pensei muito numa cortina de janela, de uma janelinha antiga de madeira, mas tudo bem, você escolhe o que você quer fazer, mas que é bonito é. Vamos começar por aqui. Nos anos de mais ou menos 1749, começou-se a destacar Buritis, o arraial de Buritis, ou mesmo nem era arraial, era ainda um pequeno lugarejo. Como que esse lugar começou a aparecer? Por que ele apareceu? Esse lugar, que hoje se chama Buritis, está no estado de Minas Gerais, no noroeste de Minas. Buritis começou a receber bandeirantes que vieram para aqui com a descoberta do ouro em Paracatu. E aí eles chegaram até aqui, Buritis, pela Serra Geral, andando por aí, foram chegando bandeirantes até aqui em Buritis. Aí que quando eles chegaram, ainda fora um pouco desse contexto do desenho, quando chegaram esses primeiros bandeirantes, eles encontraram os índios tupis guaranis. E esses índios tupis guaranis, houve conflitos entre eles, morte, guerrilhas, mas vagarosamente tudo foi se ajeitando e houve uma conquista de um lado e outro, de índios e de bandeirantes, se casaram e começou a ter as primeiras famílias, o primeiro povinho entre aspas, né, as primeiras gentes, o primeiro povo maravilhoso, entre aspas também, desse lugarejo, que ainda nem se chamava Buritis. Nos primórdios da colonização, como mostra esse maravilhoso boiado aqui, já, né, a nível de fé, o povo já pensava, e já sabia que existia um Deus. Eu nem posso contar para vocês que Deus eles procuravam, mas eles quiseram uma fé cristã, uma fé católica, e construíram uma igrejinha. Inclusive, só para o conhecimento de vocês, esta igrejinha aqui não é a primeira igreja que foi construída, não. A primeira igreja que foi construída, lá pelos anos 1749, ela foi demolida pelas enchentes do Rio Urucu, e as enchentes eram muito grandes, e era abaixo de onde é a atual igrejinha. Então ela foi demolida. Conta-se que por baixo dela, quando as enchentes baixaram, eles observaram que tinha um cemitério por baixo dela. Então nota-se que houve civilização muito antes de ser construída aquela primeira igrejinha, sem ser essa. Não sabem de quem, de como, mas havia um cemitério com tumbas, restos mortais. Bom, aí já lá mais pra frente, 1900, aqui o arraialzinho foi continuando a desenvolver, foi continuando a crescer. Por quê? Porque o ouro era muito. O Rio Urucuia, que está aqui, ó, trouxe também muita população, trouxe gente. Porque o que significa Urucuia? Urucuia. Uru vem da palavra urucum, que é vermelho. Cuia. Ouro na cuia, urucum, urucuia, ouro na cuia. Então, assim, através do rio, que trazia-se essa denominação de dar muito ouro, e dava mesmo, né, é verídico, é registrado nos registros, onde dizia do patrimônio de Buritis, que sim, dava ouro mesmo. Aí houve a população e a igreja, então ela foi crescendo, a comunidade continuou crescendo, e a fé hoje ainda é muito grande em Nossa Senhora da Pena. Pelos tempos atuais foi construída uma nova matriz, mais no centro da cidade, mas aqui está assim, um cantinho histórico, assim, gostoso, que todos nós amamos muito, que é a igrejinha de Buritis. Tá? Faz assim, muita
muito bom gosto você adquirir esse painel aqui, por causa também dessa igrejinha, por causa dessas maravilhas aqui, dessas casinhas, que eram esses ranchinhos de capim. Guimarães Rosa diz muito sobre esses ranchinhos de capim. Quanto ao Rio Urucuia, ele era navegável. Tem uma coisa muito interessante para contar para vocês. Rio Urucuia navegável? Sim. Era uma troca de alimentos que existia entre um lugar e outro. Já disse para vocês lá do Nordeste. E esses alimentos chegavam através de vapores até Pirapora. E de Pirapora, as embarcações desciam via Rio Urucuia e São Francisco, adentravam no Rio Urucuia e chegavam aqui nesse lugarejo, que ainda era um lugarejo. Né? Está muito bem descrito aqui no Rio. Ele tinha aqui é uma balsa, né? Todos conhecem a balsa. A balsa era um meio de transporte para atravessar as águas do Rio São Francisco de um lado para o outro. Quem vinha de cá, transportava para cá, era transportado para cá. Quem vinha de cá, era transportado para lá. Isso nas cheias dava uma confusão. Às vezes a gente passava uma noite inteira esperando o rio esvaziar. Eu já passei por isso. Para o rio esvaziar, para o barco poder ir buscar a gente de cá, né? Para vir para a cidade, entendeu? Já aconteceu isso comigo. O rio estava um pouco cheio, enquanto não esvaziou, que dava para o barco ir. Interessante, e essa balsa, cabia mais ou menos naquele tempo uns 3 carros, ia muita bicicleta, carro de boi, atravessava tudo. Então é isso. Aqui ela pôs uma frase muito linda, que é do Guimarães Rosa, né? O grande historiador do Grande Sertão Veredas, que fala muito por aqui na nossa região. Todos nós, não tem aquele que não diz assim, eu não gosto do meu Grande Sertão Veredas, eu amo ele, eu sou apaixonada. E o Rio Urucuia, o meu rio de amor, escrito por Guimarães Rosa, e nós sempre estamos a repetir, o Rio Urucuia é o nosso rio muito grande de amor. É claro que não estão aqui todas as casas, isso aqui é uma ficção, né? É uma pintura, mas já havia algumas casinhas, algumas 30 casinhas, média. Eu já li do Oscar Reis, uma média de 30 casinhas no Arraiá. E ele já estava bem mais desenvolvido, maior. A fé aqui na igrejinha já estava grande. Foi um tempo difícil, tanto para o povo quanto para fiéis, os padres. Nessa época, era Frei Aleixo, que morava em Formosa, que comandava aqui a igrejinha, né? Sim, Frei Aleixo. Foi uma época muito difícil para a igreja. Ele conta da época que os revoltosos apareceram por aqui. Os revoltosos eram uma turma, um congregado de pessoas contra o governo. Eles saíram por aqui, por essa região, revoltados mesmo. Chegavam, invadiam as fazendas, matavam gado, pegavam as coisas do comércio, chegavam atirando. Então, assim, foi um tempo muito difícil para esse tempo aqui do Arraial de Buritis, que ainda não era chamado de Porto de Santana, por causa do rio. Posso depois estar falando para vocês. Era chamado de Porto de Santana por causa que esse porto aqui era chamado Porto de Santana no Rio Urucuia. Tá? Então, essa época dos revoltosos foi assim, houve mortes, houve muita perda, eles trocavam, eles chegaram aqui já meio desnorteados, eles trocavam os cavalos velhos deles para os cavalos dos fazendeiros, os cavalos novos, arrumadinhos, ficavam por aqui uns 8 dias. Aqui a gente usa a palavra carneavam, eles carneavam a vaca, né? E arrumavam aqui tudo e partiam, mas foi um tempo muito difícil para o povo que se escondeu. Aí dizem que tiravam os dentes de ouro, escondiam debaixo da terra, as alianças, tudo de ouro que eles tinham, era escondido, mas mesmo assim eles buscavam, pesquisavam lugares assim, mexidos com a terra, e mesmo aqueles que tinham mais condições, ou alguma coisa que eles viam valiosa, eles iam passando a mão e sacando. Então essa época foi difícil, conta-se Frei Aleixo, e foi uma época muito difícil para a paróquia e para o povoado de Buritis. Um destaque, né, Praça do Eliseu, é realmente já aqui, ó, como eu disse, aqui tinha mais em torno de umas 30 casas, e surgiu a Praça do Eliseu. Dom Eliseu, quem? Para o povo de Buritis e para a diocese de Paracatu, foi o primeiro bispo diocesano da paróquia, da diocese de Paracatu.
Ele era muito querido, muito amado, Dom Eliseu. Então, deu-se o nome da primeira pracinha, em homenagem a ele, a Praça Dom Eliseu. É aquela pracinha que rodeia lá o pé de jatobá, o muito digno pé de jatobá. Esse pé de jatobá aqui é uma história também para contar para você. Bom, você que vai para saber como que surgiu esse pé de jatobá também é histórico, mas eu não posso deixar de contar para vocês terem mais amor nessa tela. Em Buritis, em Arinos, em Formoso, tem um pé de jatobá na pracinha. Primeiro fato. Outro fato que eu tenho de contar para vocês, como? Por que será? Gente, Formoso, Buritis, Arinos, era lugar de passagem daquelas pessoas viajantes, também de pessoas do mal, pessoas que vinham pescar, pessoas que vinham lá do Nordeste conhecer. Conta-se por aí que existe mais um local sem ser aqui dentro de Buritis, onde havia um lugar que matava-se, brigava-se entre umas pessoas e outras até chegar aqui. Mas como chegou o Jatobá? Jatobá vieram com essas pessoas, que não se sabe como também, porque ali aquele local e este local dentro aqui da cidade de Buritis não é um local apropriado, o terreno não é apropriado para nascer um pé de jatobá. Eu, como muito devota, uma pequenininha historiadora de Buritis, eu falo que foi graça de Nossa Senhora da Penha. Algum cavaleiro passou por ali, trazendo o jatobá que eles comiam por aí nas estradas e largou sementes por ali. Isso lá nos 1800 já, ainda, tá? Mais ou menos 1800 já tinha essas coisas. Então esse pé de jatobá, então ele é muito histórico por esse motivo, de daqui não ser região para nascer o pé de jatobá, e como também que foi transportado. Só se sabe essa maneira, pessoas que vieram mais aí do Nordeste, da Bahia, lá de cima mais um pouco, chegaram até aqui. Debaixo desse pé de jatobá tem muitas histórias para contar. Então tá, aqui olha essa parte dos bordados maravilhosos, os pontilhados da Eunívia, né, que pedacinho a pedacinho tal. A pesquisadora, ela veio de Belo Horizonte, ela veio como pesquisadora mesmo, de um moço dirigindo um jipão deles dois para lá. E eles vieram saber como que estava aqui sobre as vacinas. Quando que foi isso? Mais ou menos depois dos anos 50, 60, mais ou menos nos anos 60. Conta-se nos jornais da Folha Uruguaiana, dos universitários de Buritis, fazem universidade em Brasília, que contaram esse caso. Ele se chama Alcir, a pessoa que contou essa história. Então a pesquisadora, ela chegou ali abaixo da serra, ela meio um pouco assustada com a descida da serra, e ela encontra esse senhor lá. Esse senhor, ele é fofinho demais, ele tá com o churutão na boca, é um verdadeiro sertanejo, um sertanejo nu e cru mesmo, despojado de toda e qualquer habilidade de uma pessoa mais fina. É o sertanejo, o sertão do Urucuia, que era conhecido e é até hoje, né? Mas aí a pesquisadora muito assim, rebelde, né? Metidinha, bonitinha, tá? Ela falou, olha, aqui é Buritis. Ele falou, não senhora, Buritis é lá adiante. Aí a pesquisadora, aí ela vê que ele é meio assim, sapascoar, né? Ela vê, mas ele não era. Aí ela pergunta, oi, quem é o presidente da República? Aí ele fala assim, será que é o Juscelino? Aí a pesquisadora rebelde, né? Oh, e quem é o prefeito da sua região? Eu não tenho região nenhuma não, senhora. Eu não. Aí a pesquisadora ficou brava, mas isso é um crime, é um horror, a pessoa igual o senhor não saber de nada. A mulher tirou os óculos, a pesquisadora olhou para o motorista, decepcionada e admirada com o que ele falou, mas permaneceu ali. A pesquisadora ainda continuou toda, mesmo depois disso tudo, ela falou, você não sente mal de ser tão bobo assim, de você não conhecer nada, não saber nada, não falar nada? Eu falo, não sinto não, senhora, minha saúde é boa, mas a ignorância crassa é uma doença. Ele falou para ela, olha essa frase, mas a ignorância crassa é uma doença.
A uruguaiana olhou para ela, cuspiu no chão, coçou a barba, tirou o chapéu e calmamente perguntou. Agora que vem a resposta dele, ó. De nós. Eu nível hoje. Ele pergunta pra ela, você tá vendo aquele bem-te-vi ali nas grimpas daquela gameleira? Ela falou assim, tô vendo sim o bem-te-vi. Aí ela pergunta, a senhora tá vendo aquele cavalo alazão ali? Tô, inclusive é um cavalo bonito. Tá vendo aquela roça de feijão ali? Sim, estou, respondeu a pesquisadora. Aí o uruguaiano pergunta, tá vendo aquele bem-te-vi ali nas grimpas daquela gameleira? Sim, tô vendo sim. Pois é, aquele cavalo não é alazão, é baio. Aquela roça não é de feijão, é de milho. E aquele passarinho é um pássaro preto. E aquele pau é um jatobá. E daí? Ela falou, e daí, a pesquisadora? Ele responde bem bonitinho. E daí, dona, é que cada um de nós tem a sua ignorância. Falei. Então, gente, muito bonita essa história, né? E eu tô vendo aquela frase lá, ó. Buritis, onde cheguei, onde amei, onde ficarei. De quem é aquela frase? Essa frase lindíssima, é verdadeira, é verídica, é puríssima, saída daqui, ó, pra aí. É minha, eu cheguei, amei e ficarei. Ficarei, eu disse pra vocês, vou ser enterrada, já tem meu lugarzinho ali, ó, junto com a minha sogra. Eu ficarei mesmo, para sempre. Na eternidade Deus me espera, mas meu corpo, meus olhos, ali. Escrevi no livrinho, nesse livrinho aqui, ó, que eu editei para uma determinada época aí da minha vida, eu editei e escrevi essa frase, ela é minha mesmo. Muito bem, gente, eu gostei muito da história e há muitos anos, né, que eu também moro aqui em Buritis. Se você não conhece Buritis, eu convido a vir conhecer, né, porque aqui nós temos muitas cachoeiras, tem pessoas que faz uma comida deliciosa, então tenho muito a oferecer, Buritis. E agradecemos a Rita, né, por ter contado essa bela história. E aqui, mais uma vez, eu falo que eu demonstrei aqui a história no bordado, né, que também conta a importância da arte do bordado à mão, dessa cultura que não pode deixar morrer. Eu sou super a favor disso, porque essa cultura está se perdendo. A Nívia tem lutado muito com essas bordadeiras, luta, forma grupo, desforma, forma de novo. Isso. Mulher vem, mulher some, moça vem, moça some, mas ela está lutando.